Bem, segunda-feira, primeira gravação aqui de casa pós-título. E vamos embora porque a gente tem notícias importantes pra gente poder falar que acabaram passando batidas ali até mesmo na nossa cobertura e na nossa... A gente como pessoa mesmo ali, física, né? Como torcedor, às vezes a gente até não entendeu algumas coisas. Bem, o Fluminense foi citado na coletiva de Abel Ferreira, do Palmeiras, como um dos favoritos ao título. Você vai entender melhor, vai ver a pergunta aqui, vai entender o contexto, sem algo raso. Eu sempre tento falar aqui, vamos a fundo tentar descobrir o que Abel Ferreira decidiu, depois de uma remontada, né, uma virada gigantesca lá do Palmeiras em cima do São Paulo. Ele disse por que ele citou o Fluminense do nada. Foi do nada mesmo? Bem, outro assunto é a ESPN analisando o Ganso. Enfim, mais uma vez, houve desinformação, mas dessa vez foi menos pior, tá? Bem, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Além disso, Fred, enfim, a fala dele sobre a já possível aposentadoria, né? E Felipe Melo, que vai ficar fora. Quantos jogos Felipe Melo perde? Tempo que ele deve ficar fora? Como é que vai acontecer? O que aconteceu com o Felipe Melo? Vou falar tudo isso aqui nesse vídeo de Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor que já passamos de 166 mil inscritos. Agradeço a vocês e claro, comenta aqui embaixo sua opinião sobre essas notícias também. Vamos embora. Bem, a gente abre falando sobre Fred, o atacante do Fluminense que entrou na partida, enfim, causou todo aquele rebuliço, fez aquilo tudo, foi campeão no Maracanã, algo que ele ainda não tinha sido, apesar do bicampeonato brasileiro, quando chegou a ser o bicampeonato carioca, só assim conseguiu um título dentro do Maracanã. Fred, numa entrevista já na zona mista, lá no finalzinho, Fred basicamente anunciou que não deve rolar aquela extensão de contrato que poderia acontecer para o final do ano, né? Fred falou sobre os últimos dias, né? Sobre estar nos seus últimos dias de carreira. E bem, compreendendo de que, imaginando aqui que Fred não falaria isso se ainda fosse renovar o contrato com o Fluminense. Se você não lembra, o Fluminense tem contrato com o Fred, quando assinou lá em 2020, assinou um contrato de 2 anos e 2 meses, se eu não estou enganado, que a gente assina em maio. E Fred volta ao Fluminense e assina esse contrato até julho de 2022, quando o Fluminense completará, nesse ano, 120 anos. Então, o contrato foi assinado simbolicamente até essa data. Ficou na dúvida, não, talvez se Fred estiver jogando bem, começaram a falar isso depois do ótimo início que ele teve em 2021, e enfim, esse ótimo início garantiu que mesmo na reta final do ano, ele fazendo só 2 gols de pênalti, tendo uma reta final ruim até, fisicamente dando sinais de desgaste da temporada, ele ainda fosse mantido como artilheiro de 2021, mas isso até se falava de uma extensão de contrato até o final do ano, de repente e tal, mas com a queda na Libertadores e o próprio desempenho físico mesmo de Fred, que teve a lesão muscular no jogo contra o Milionários lá em Bogotá e agora tá tendo de novo problema físico, não um problema físico de lesão, né, mas nesses 2 jogos que entrou, não conseguiu disputar muito fisicamente com os jogadores em velocidade, nem nada disso, talvez tenha abalado um pouco. Fred, ao que parece, deve realmente encerrar sua carreira em julho de 2022. Bem, pelo menos, já tem um título e já foi marcante no título, né? Mas é hora aquela frase que eu venho falando desde o ano passado, meu amigo, comemore todo o gol de Fred que sair agora, como se fosse o último, a gente nunca sabe. Outra das entrevistas também, o Fluminense até tinha divulgado, mas depois o próprio Felipe Melo acabou revelando também numa entrevista ainda no gramado pós-título. O Fluminense tinha informado já, né? O Felipe Melo deu a declaração do rompimento do menisco com 5 minutos de jogo contra o Flamengo no jogo de ida. Ele ainda joga, lembrando, ele fica até, se eu não estou enganado, ele sai com 20 e pouquinho do segundo tempo do jogo de ida, ou seja, joga 60 minutos ali com esse problema no joelho, até onde não aguenta mais, saiu do jogo e o Fluminense informou
de que até o Felipe Melo mesmo fala no gramado, né, de que vai fazer uma cirurgia para poder corrigir tudo isso. E aí tem um detalhe, que o Felipe Melo deu tempo de previsão ali de volta, né? O Fluminense não informa, mas o Felipe Melo deu na entrevista. Falou que em cerca de 20 dias ele tá de volta. Considerando que é uma cirurgia, eu imagino que sejam 20 dias de recuperação da cirurgia, mas ele ainda passa por um tempo ali ainda, se considerar o tempo de recuperação da cirurgia, beleza, 20 dias. Mas não é só a recuperação da cirurgia, ele precisa voltar, vai treinar, vai correr em volta do gramado, treinar, fazer a famosa transição, né? O jogador não acaba de operar e já entra em campo para jogar. Felipe Melo, com isso, 20 dias, se a gente considerar que a cirurgia dele deve ser feita, tipo assim, dia 5 de abril, né, que é essa terça-feira, ou dia 4 de abril, vamos jogar aí pelo menos pro dia 24 de abril. Ele perderia os seguintes jogos, né, já de cara. O jogo contra 2 jogos da Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro e Júnior de Barranquilha. Perderia o jogo contra o Santos, contra o Cuiabá e contra o Internacional pelo Brasileirão, as 3 primeiras rodadas. E o jogo de ida contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. Considerando aí, sei lá, vamos botar mais 5 a 10 dias de recuperação, né, de transição física ali. Totalizando 30 dias. Vamos fechar com 30 dias ali. Dia 4 de maio. Bem, ele ainda perde mais 2 jogos da Sul-Americana contra o União Santa Fé e o Júnior de Barranquilha, e ainda perde a 4ª rodada do Brasileirão pro Coritiba, que é um jogo contra o Coritiba, ou seja, perderia 4 jogos iniciais do Brasileirão, 4 jogos da Sul-Americana e mais um da Copa do Brasil. O Fluminense precisa achar formas de jogar sem Felipe Melo, rendeu bem contra o Flamengo, mas é fato que a gente sabe que também tem a circunstância, né? Tem a circunstância da atuação do Flamengo, tem a circunstância do estilo de jogo adotado e tem a circunstância também do próprio Fluminense num ânimo até um pouco acima pro jogo. Então, e eu sempre falo, né? Se você não tem uma qualidade imensa, você tem que achar pelo menos 2, 3 formas de jogar. Porque se você tem uma qualidade imensa, mesmo se tentarem te marcar, você vai dar um drible, você vai fazer uma jogada genial. Se você não tem essa qualidade imensa, você tem que vencer muito na tática. E aí, se marcarem essa tática, você fica de mãos atadas. Então, Felipe Melo deve ser um desfalque aí de pelo menos, no mínimo, 20 dias aí, como ele colocou. Mas pode até vir a ser um desfalque. Vai ser bem prejudicado o Fluminense aí, praticamente a fase de grupos inteira da Sul-Americana, o início do Brasileirão, quase um quarto aí do primeiro turno, e o jogo da Copa do Brasil. Bem, a gente vai para outra notícia que é ESPN, né? Mais uma vez, enfim, o Felipe Biancardi, que sempre participa aqui, participa muito lá, mais nas lives lá do Canal 20, ele me marcou no Twitter nessa mesa redonda aqui que teve da ESPN, logo depois, no Linha de Passe, falando sobre a atuação de Ganso. Ele identificou um problema, que é um problema sério, tá? E eu primeiro vou mostrar a vocês, depois eu faço meus comentários, beleza? Tá aí, ó. Tava tendo uma entrevista de Paulo Henrique Ganso, né? E aí eles vão comentar sobre Ganso. Né? Acho que ele perde uma, ele dá um tranco no Diego e outro ele volta. Travou? Muito bem, voltamos aí, deu uma travadinha. O Pedro já estava falando aqui. O debate já começou. Enquanto ele falava, a gente já estava debatendo. O torcedor tinha razão, então, sobre o Ganso? Que pedia, pediu dentro do Ganso, nossa, chamaram o Abel de burro no começo, no comecinho também. Isso do campeonato. No início, porque não colocou o Ganso e tal. Estava em campo da eliminação também. Estava. O Abel atende o time da torcida no jogo da volta contra o Inter. Então o torcedor tinha razão, isso? Bem, esse que falou isso daí, se você não pegou, né, o erro causado aí, é o Pedro Ivo Almeida, né? Comecinho também. Essa declaração falando sobre o Ganso. Porque não colocou o Ganso e estava em campo da eliminação também. Estava. O Abel atende o time da torcida no jogo da volta contra o Inter. Então o torcedor tinha... Bem, eu tenho que colocar aqui, né? De fato, o Ganso não jogou contra o Olímpia, né? No Pedro Ivo não foi justo aí nessa dele. Enfim, eu até acredito que seja... Eu vou deixar correr um pouquinho mais para vocês entenderem o meu argumento, tá? Vamos lá. Deixa eu adiantar o que o Eugênio Leal fala aqui para poder ouvir a própria opinião do Pedro Ivo, tá? Desmerece que foi feito. O melhor do Ganso administrando, não é todo jogo. O Ganso me impressionou muito com bola, mas o Ganso com bola a gente sabe do que ele é capaz, inteiro. Agora me impressiona muito mais o Ganso em 2 momentos no primeiro tempo, a gente falava aqui antes de voltar da entrevista. Tem uma bola que ele perde no primeiro tempo, ele erra um passe, talvez por um capricho maior, mas acontece também pelo tipo de jogo que ele tenta. Ele dá um tiro, ele faz uma recomposição, porque ele tira a bola do Bruno Henrique. É um Bruno Henrique querendo atacar o espaço. Ele fala,
Momentos depois, novamente, aí pelo lado esquerdo. Essa foi pelo lado direito da defesa do Fluminense. Depois pelo lado esquerdo. O Ganso perde, recupera de novo. E recupera com um cacuete de marcação. Antecipa o corpo, gira, sai tocando. Então, assim, a minha dúvida é o pós. Mas a gente não está aqui também só para falar do pós e questionar. O jogo de hoje dele, com bola e sem bola, com bola e sem bola, aí gera o debate que a gente estava tendo na redação, né, Calcio? O Calcio falou, não lembro desde o Santos. Hoje. Enfim, aí depois eles vão até debater um outro ponto. O meu ponto sobre a questão do Pedro Ivo é, primeiro, ele não pode dar uma desinformação dessa. Ganso não jogou, ele ainda fala pra ser justo, né? Ele não foi justo. O Ganso não jogou contra o Olímpia. Tá bem claro isso, é só você pesquisar e você vai ver que Ganso não joga contra o Olímpia. Isso é um fato, ponto. Né? E lembrando, pra quem não se lembra, a ESPN já deu uma informação dessa na Sul-Americana de 2019, debateram por cerca de 2-3 minutos sobre Ganso na atuação dele contra o Deportes Antofagasta. No dia anterior, né, a estreia do Fluminense na Sul-Americana, em que Ganso não tinha sido inscrito ainda. Ganso nem jogou e nem inscrito tava, e houve comentários lá, enfim, com uma série de jornalistas também que estavam, e depois eles tiveram que pedir desculpa porque fizeram comentários que Ganso não foi bem, etc. Então a ESPN é reincidente nisso. No caso do Pedro Ivo, até o que eu comentei com o Biancardi, né, foi o seguinte: me dá a impressão de que foi mais um descuido do que descuido que não se comete na televisão. Eu tomo muito cuidado aqui no meu mísero canal, aqui no meu pequeno canal. Na televisão, então, que vai falar... Não é pra desinformar desse jeito. Não pode desinformar um jornalista. Dito isso, me parece um descuido. Até porque me parece até ter informação, o Pedro Ivo. Uma das coisas que me chama a atenção é que ele... Quando ele vai falar que Ganso jogou contra o Olímpia, ele vai falar: Abel escala o time que a torcida queria. E de fato foi isso que a gente comentou. Era principalmente a saída de... A massa ali da torcida queria. A entrada de John Aras, a saída de William Bigode e de Iago Felipe, né? Acho que eram essas duas mudanças naquele jogo contra o Olímpia. E isso é uma informação que a maioria ali da mesa nem devia ter. Então, de fato, ele tinha essa informação, ou seja, não é alguém... E depois faz comentários até elogiosos ao Ganso dentro da partida. Então, não acho que tenha sido um fato ali de ranço ou de implicância sem ter informação nenhuma. Se equivocou, não achei algo absurdo assim também, não, esse erro. Mas, enfim, tá aí pontuado. A ESPN não é réu primário, não, né? Por último, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi campeão depois de golear o São Paulo no jogo de volta. Muita gente comparou o São Paulo ao Fluminense. O Fluminense foi campeão, o São Paulo não foi. Acabou quem foi campeão foi a União Flumeiras. E o Abel Ferreira foi perguntado na coletiva depois, e na verdade o que foi divulgado foi o seguinte: Abel Ferreira citou o Fluminense como um dos favoritos do Brasileirão. Isso é verdade? De fato isso aconteceu. Mas vamos entender melhor o contexto, como diria um grande amigo meu, ouvindo também a pergunta que foi feita, e aí você fica aí com a resposta do Abel Ferreira pra você entender o que ele fala. Eu vou dar uma adiantadinha ali no meio que ele entra num outro assunto, tá? Mas vamos lá, ele é perguntado sobre favoritismo. Abel, Zé Henrique, Rádio Energia 97, nós vimos no Rio de Janeiro o Fluminense ganhando do favorito Flamengo. O Atlético Mineiro favorito ganhou o seu campeonato. O Palmeiras, antes de jogar no Morumbi, era o favorito. Pós-jogo Morumbi, comentava-se muito que o Palmeiras não era mais o favorito. Até que ponto você usa essa palavra favoritismo ao seu favor e no elenco, dentro do elenco do Palmeiras? Olha, eu, para ser muito sincero, a opinião dos outros não me interessa, não me veste, não me paga as contas, é apenas a opinião dos outros. E eu tenho que aceitar. E nós seguimos focados dentro da nossa família, dentro do Palmeiras, com os nossos torcedores, de quem gosta de nós e daquilo que nós fazemos. Quem gosta de ganhar, gosta do Palmeiras. Quem não gosta do Palmeiras nunca vai gostar do Palmeiras. E nós, dentro da nossa família de trabalho, com equilíbrio, sabendo que no futebol há 3 resultados, ao ganhar, ao perder e ao empatar, e aqui não há fórmulas mágicas. Nós já ganhamos, essa parte aí agora e nós já empatamos. É boa agora. Infelizmente aqui no Brasil não há muito equilíbrio. O Ceni mudou alguma coisa da qualidade dele que nos demonstrou no Morumbi para hoje? É o mesmo. Lá jogou muito bem, não nos deixou jogar, teve muito bem. É o mesmo treinador. Não é por ter perdido hoje aqui que não deixa de ter competência e qualidade. Alguns vão dizer que não sei o quê, não sei. É o mesmo treinador. É o mesmo. E aqui avalia-se sempre em função do resultado. E não pode ser assim.
Umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Já vos disse que o campeonato, quer o paulista, o mais renhido é aqui em São Paulo, quer o Brasileirão, que é o campeonato mais competitivo do mundo. É o campeonato mais competitivo do mundo. Tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o Fluminense, tem o São Paulo, que demonstrou dentro de casa que é capaz de derrotar e bem o Palmeiras. E nós temos que contar com todos os nossos adversários e respeitar os nossos adversários. Tem o Corinthians. Portanto, eu não gosto de dizer, são este favorito, é este. Tem muito clube, com muita qualidade e com muitos treinadores. Mas há uma coisa que todos têm que perceber. Só um vai ser vencedor. Só um vai ser vencedor. Antes até dele completar, porque é um outro tema que eu vou deixar esse vídeo rolar aqui um tempinho, acho que deu pra entender, né? Ele cita o Fluminense porque foi citado na pergunta, tanto que ele nem cita o Atlético Mineiro. Ele não citou ali, você vai ver muito aí rodando na internet, do tipo, Abel Ferreira cita os favoritos pro Brasileirão. Fluminense, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Pô, alguém fazer uma lista, meu amigo, de favoritos pro Brasileirão sem o Atlético Mineiro hoje, porque esse cara tá em Nárnia, né? Ou então ele saiu da ESPN pra criar canal no YouTube e ficou com o ranço do Atlético. Alguma coisa assim aconteceu. Porque doideira, assim, né? Não tem como. É óbvio que ele não citou os favoritos dele. Tava citando, ele tava falando que justamente é um campeonato extremamente equilibrado e que o treinador não desaprende, né? Ele cita o Rogério Ceni. O Abel Braga, que era extremamente burro e etc. no domingo passado, é um gênio no domingo seguinte porque tirou o Flamengo, etc. É essa falta de equilíbrio entre os torcedores. Esse é o ponto que ele tá citando. E aí ele vem com um argumento agora, eu gostei muito da coletiva de Abel Ferreira, foi a única que eu assisti inteira. Ele vem com o argumento que eu sempre falo, que se você botar 20 cachorros pra poder treinar os times do Brasileirão, vai ter um que vai ser burro, vai ter um que vai ser um gênio porque vai ser campeão, vai ter um que vai ser exaltado porque foi pra Libertadores. Não faz diferença nenhuma. Essa analogia não é minha, essa analogia é do Paulo Júnior. Um abraço aí, Paulo Júnior, palmeirense, que deve estar muito feliz. Olha só o que ele fala logo depois. Podem vir 20 Guardiolas, só um é vencedor. 20 Mourinho, só um é vencedor. 20 Klopp, só um é vencedor. 20 Abeis, só um é vencedor. 20 Ceni, só um é que é vencedor. 20 Renatos Gaúchos, só um é que é vencedor. 20 Barbieri, só um é que é vencedor. E as pessoas aqui não entendem isso. Não conseguem entender. Hoje é bom, amanhã és mau. Não. Se tu és bom e competente, tu vais ser bom sempre. E é assim que eu vejo. Por isso respeito todos os nossos adversários. Abel, boa noite. Foi isso. Então tá aí. Tá explicado, você já tá com informações suficientes para a sua segunda-feira, pelo menos pro início dela. Beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Desculpa pelo vídeo grande, mas tinha bastante coisa. E como eu não trabalhei no domingo, tá aí a informação toda. Valeu, tamo junto.